Mateus capítulo 6, verso de número 9, eu quero ler a chamada oração do Pai Nosso. A conhecida oração do Pai Nosso. Vou tentar ministrar essa mensagem dentro dessa próxima meia hora, em nome de Jesus. É um desafio porque Deus me deu um entendimento a partir de uma construção, de uma leitura, de uma frase, né, que me chamou muita atenção. Vamos lá. Portanto, vós, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Repita comigo: não nos deixeis cair em tentação. Mais uma vez, não nos deixeis cair em tentação. A oração do Pai Nosso, vocês estão cansados de saber, esse texto que é conhecido como oração do Pai Nosso, um modelo que Jesus trouxe de oração, não é um modelo para ser repetido, mas é um modelo para ser vivido. Não é um modelo para ser repetido, mas é um modelo para ser praticado e vivenciado. Então não é uma espécie de mantra, não é uma espécie de reza, não é uma espécie de uma oração para ficar copiada e aí a gente vai repetindo quando a gente precisar de alguma coisa. Não é isso. A oração é um modelo de princípios a ser vividos na caminhada, na corrida da vida. Amém? Então, durante a sua vida, você tem isso aqui como um modelo. Então, várias interpretações são dadas a esses princípios e eu quero considerar alguns aqui. Mas o que eu quero mesmo é ministrar sobre não entreis em tentação. Se eu pudesse dar um tema para a minha reflexão essa noite, eu daria esse: não entreis em tentação. Repita comigo: não entreis em tentação. Mas é válido destacar aqui, a partir de uma leitura considerada de um texto de Spurgeon, alguns princípios, ou seja, um entendimento a respeito da oração antes de falar um pouco sobre essa questão desse pedido: não nos deixe cair em tentação. Então eu quero que você preste atenção comigo. O texto começa assim: Pai nosso que estás no céu. Isso revela um filho longe de casa. Pai nosso que estás no céu revela um filho longe de casa. Sou eu e você. Nós não estamos em casa. Nós estamos no mundo e somos forasteiros nesse mundo. O nosso lar não é aqui. O nosso lar é o céu. Então, Pai nosso que estás no céu, Ele estás no céu. Eu não. Eu sou um filho que estou longe de casa. E aguardo com grande expectativa a volta para casa. Então, o Pai nosso que estás no céu revela um filho longe de casa. Santificado seja o teu nome, revela um adorador. Ao santificar o nome de Deus, você se torna um adorador desse Deus que você reconhece em adoração. Amém? Venha o teu reino, reconhece que há um rei e eu sou um súdito. Então quando eu oro, venha o teu reino, revela que eu sou um súdito desse reino que tem um rei e que é rei dos reis e senhor dos senhores. Faça-se a tua vontade, revela que eu sou um servo. Diante da vontade de Deus, eu não tenho que questionar, tenho que apenas cumprir a vontade plena de Deus. Com Jesus foi assim. Jesus era
Deus, mas não usurpou de ser igual a Deus, antes abriu mão da sua glória e assumiu a forma de servo. E quando ele assumiu a forma de servo, lá no Getsêmani, ele orou assim: olha, se possível, passe de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, o servo está para cumprir a vontade do reino dos céus aqui na terra. Você é um servo de Deus? Então a sua tarefa nessa terra é cumprir a plena, soberana e poderosa vontade de Deus aqui na terra. Então quando eu oro, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo para os céus que eu sou um servo. Estou à disposição do reino dos céus. Quando eu oro, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, revela um mendigo. Quando você ora, um pão nosso de cada dia nos dá hoje, revela um mendigo. Sabe, irmãos, o pão que você tem, não é um pão de apenas um mendigo, você é filho. E há uma diferença, e eu quis colocar essa expressão, que nós temos que depender de Deus. Porque um mendigo é aquela pessoa que sai à busca de um pão por vez, come o de hoje e amanhã ele vai ter que buscar o pão de novo. E essa seria a nossa condição diante de Deus, se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer por nós e nos fazer filhos de Deus. Essa seria a condição nossa, atrás de um pão. Comer o de hoje e amanhã bateríamos em mais uma porta. E eu coloquei essa questão porque eu acho que a oração do Pai Nosso, dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não revela só o mendigo, mas revela também a dependência que eu tenho que ter na oração, na busca diária. Mas eu quis colocar essa expressão porque ela é um pouco chocante. E a gente precisa entender que diante de um Deus tão poderoso, nós, irmãos, fomos encontrados como mendigos. Sabia disso? Ele nos fez filho. No mundo, diante de Deus, nós somos apenas mendigos atrás de um pão, porque nem isso nós daríamos condições de produzir, se não fosse o nosso Deus. O povo no deserto, o maná choveu do céu e eles foram lá e encheram as sacolas. Para hoje, para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Sabe o que aconteceu? Apodreceu. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje fala da dependência. Ao fazer essa afirmativa, eu não atribuo a você essa postura de um mendigo. Mas eu digo assim, que o mendigo, às vezes, depende mais da provisão de Deus do que os próprios filhos. Quem está entendendo aqui, dá um glória a Deus. O mendigo comeu hoje porque você deu. Ele sabe que ele vai comer amanhã porque alguém vai entregar para ele. Às vezes ele demonstra mais dependência. E nós não. Às vezes nós queremos, como filhos de Deus, ajuntar na sacola de hoje, o de amanhã, o depois de amanhã, e assim sucessivamente. E a provisão que era para ser uma provisão limpa, nítida, clara, está apodrecendo em volta de cada um de nós. O pão nosso de cada dia revela essa dependência, como se fosse o mendigo, sabendo que vai comer amanhã. Perdoa as nossas dívidas. Fala de um pecador atrás do perdão. Perdoa as nossas dívidas. Não nos deixeis cair em tentação. E aqui que eu entro com a mensagem, porque fala de um pecador com medo de ser mais pecador ainda. Olhe para mim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair ou entrar em tentação. Fala de um pecador com medo de ser mais pecador ainda. Se o clamor para ser perdoado já revela um pecador, o clamor para não entrar em tentação revela um pecador com medo de pecar. Quem me entende aí?
Então, sobre essa expressão, não deixeis cair em tentação, que eu quero pensar com vocês a respeito do que menciona o príncipe dos pregadores, Spurgeon. Ele diz o seguinte: a tentação é como um assassino rastejante com um punhal para atacar corações solitários. A tentação é como um assassino rastejante com um punhal para atacar corações solitários. A tentação é sorrateira. Então esse clamor não nos deixe, esse clamor que eu faço na oração do Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, implica em primeiro lugar a vigilância. É o clamor de um pecador com medo de pecar, então ele clama por vigilância, ele chama a sua alma para ficar atento. Esse é o clamor da atenção. É a experiência que temos após sermos perdoados e imediatamente ser tentado. É o temor do perdoado, é o temor, é o medo daquele que foi perdoado de perder a alegria do perdão. Quando ele fica com medo de perder a alegria do perdão, ele clama ao Senhor: não me deixe cair em tentação. Essa expressão é o temor de quem já foi perdoado, é o medo, é a expressão do medo, é o medo bom, de quem já foi perdoado, com medo de perder a alegria do perdão. Sabia, irmão, que quando a gente peca de novo, a gente perde a alegria do perdão anterior. Quando você peca, torna a pecar, você perde a alegria do perdão que já foi oferecido. E aí, esse aqui é o clamor que deve ser feito. Essa é uma oração que a igreja tem que fazer. Senhor, não me deixe entrar, não me deixe cair em tentação. Esse é um clamor da vigilância de todo crente. Diga glória a Deus. Esse é o clamor de todo crente. Não permita que Satanás interrompa. Esse é o clamor do pecador com medo de pecar, dizendo para Deus: não permitir que Satanás interrompa a alegria da paz recém-descoberta. Porque o pecador, quando ele é perdoado, ele recebe uma paz. Ele descobre uma paz interior. Ele descobre a paz que ele não tinha. Todos nós, irmãos, quando fomos perdoados por Deus, descobrimos uma paz que o mundo não entende. A Bíblia diz que a paz que excede o entendimento, a paz que o mundo não compreende, é essa paz que você tem. Essa é a paz do perdão recebido por Deus que você tem. Hoje você está em paz. Então, quando você ora para não entrar em tentação, você está dizendo assim: não permita que Satanás interrompa a paz que eu descobri em Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? Essa é a oração da vigilância, esse é o primeiro passo. Então, irmãos, Jesus disse isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus disse isso: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a tentação não é o próprio pecado, mas a tentação, à luz da Bíblia, é esse assassino que vem sorrateiramente, rastejando, com um punhal na mão, pronto para atacar os corações que estão solitários. Porque o pecador que está indo para o pecado, ele sente medo, ele sente temor produzido pelo Espírito de Deus. E na trajetória do pecado, ele sente medo, e esse medo é o Espírito de Deus. E é nesse período do medo que ele deve fazer esse clamor: Senhor, não me deixe cair em tentação. Nós não devemos confessar o pecado, nós devemos não entrar em tentação. Nós devemos então abrir o jogo com Deus antes de pecar, porque a tentação não é pecado. Então isso é vigilância. Quer ficar sem pecar? Vigia.
Ah, mas não deu, pastor. Aconteceu, quando eu vi, já foi. Não é nada, irmão. Você tem o sensor do Espírito Santo. Você tem a sabedoria do Espírito Santo. E outra, o Espírito Santo coloca um temor no coração daquele que já foi perdoado para ele não pecar de novo. Não vem com essa onda, não. Não useis da liberdade que o Espírito Santo te deu para dar lugar à carne, não. Não existe isso, não. Ah, pequei porque... Não, isso não é, não. Isso é porque você não atentou para o temor que o Espírito Santo produziu, para o medo que o Espírito Santo produziu. E aí você não vigiou. Eu não vigiei. Então, essa expressão, não nos deixe entrar em tentação, é uma oração de vigilância. Segundo, é o medo ou o horror diante da percepção ou do pensamento de voltar a pecar. Não nos deixe cair em tentação, é o medo. É o medo santo. Eu queria colocar essa expressão nessa palavra, nesse tópico. É o medo santo. Ou seja, é o pavor santo. É o horror diante do pensamento de voltar a pecar. Quando você ora, não nos deixe ou não me deixe cair em tentação, isso está revelando para Deus um medo santo dentro do seu coração, um pavor santo que é gerado pelo Espírito de Deus dentro de você, que não te deixa pecar, que não te deixa entrar em crise, que não te deixa entrar em bola dividida, que não te deixa entrar nessas coisas que o mundo oferece para você cair na rede do pecado. Quem me entende? Então Deus provoca um horror, um medo, um pavor, mas é santo. Quando você sabe que o negócio é pecado e você está caminhando para ele, mas você já foi perdoado antes, mas você está caminhando para ele, você não sente um pavor? Você não sente um medo? Isso é o próprio Espírito Santo. E aqui eu quero considerar um exemplo interessante que eu li, de um homem que era blasfemo, grosseiro, devasso, todo tipo de devassidão ele praticava. Ele praticava tudo que não prestava. Era um homem perigoso, um homem mal educado, um homem prostituto, um homem sanguinário, um homem perigoso, maligno. E ele se converte. E quando ele se converte, pela graça divina, pelo poder de Deus, pela instrumentalidade da palavra e pelo Espírito, ele é convertido dos seus maus caminhos e dos seus antigos hábitos. Ele fica com medo de voltar a praticar as mesmas coisas. Fica com medo até inclusive dos antigos amigos, das pessoas o induzirem a voltar às práticas antigas que ele fazia. Então ele faz a oração. Após ele constatar esse medo, esse horror e esse pavor na vida dele, medo de pecar novamente, uma vez que ele já foi alcançado por tão graciosa, maravilhosa graça, ele faz a oração do pavor, a oração do medo, e ele diz assim: olha, eu prefiro, Senhor, se for para eu cometer os meus antigos pecados, ele orou com veemência, se for para voltar tudo de novo, por favor, eu prefiro morrer antes de voltar aos velhos hábitos. Eu prefiro morrer antes de voltar aos atos pecaminosos. E aí a história termina que imediatamente ele morreu. Você já imaginou se você fizesse essa oração? Eu prefiro morrer do que tornar a pecar. E se Deus atendesse essa oração imediatamente? Ou se você soubesse que se você fizesse essa oração, você tinha certeza que essa oração seria atendida imediatamente? Você oraria? Eu acho que você não oraria, nem eu. Pararia de pecar, que era melhor. E assim viveria.
É só uma história. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. Mas só que a gente às vezes não tem noção que o pecado é a maior tragédia do ser humano. O pecado é pior do que a morte. Então, Deus coloca em nós um temor, um medo santo. Aquele que um dia ficou preso, diz Spurgeon, na correia dentada de aço, carrega cicatrizes na carne e tem pavor de ser agarrado de novo. Vou repetir essa frase do escritor. Ele disse assim que aquele que foi preso na correia dentada de aço, carrega cicatrizes na carne e tem pavor de ser agarrado de novo por seus dentes cruéis. Você já foi agarrado na correia dentada do diabo, do pecado, nos laços da pecaminosidade? Você deve ter no seu corpo cicatrizes, marcas que esse pecado deixou. E isso causa pavor na sua vida, para não ser dominado por esses dentes cruéis novamente, por essas garras cruéis do pecado novamente. Quem me entende aí, diga glória a Deus. E por último, a expressão não entreis em tentação, para que não entreis em tentação, ou seja, não nos deixe cair em tentação, é a oração, além dessa ser uma oração que traz a expressão de um medo santo, de um pavor santo, ela também é a expressão para Deus de uma desconfiança de si mesmo. Quando eu oro assim, Deus, não me deixe cair em tentação, eu estou falando para Deus, Deus, eu desconfio de mim. Deixa eu lhe falar uma coisa, irmão, não confie plenamente, 100% em você não, tá? Você confia 100% em você? Não confia não. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E quem o conhecerá? O homem que se sente forte demais namora com o conflito. O homem que se sente forte demais namora com o conflito. Quem conhece a própria fraqueza não quer ser posto à prova. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, foge. A Bíblia diz assim, fugir da aparência do mal. Ei, você não pode bater no peito e achar que você encara tudo, porque você é forte e é bom demais, não. Porque o homem que assim faz, namora com o perigo, namora com o conflito. Foi assim que Sansão fez. Sansão foi advertido que ele não podia brincar, porque ele era consagrado desde o ventre. No entanto, ele namorou com o conflito dele. Ele brincou com sua sensibilidade. Ele achou que estava tudo dominado. E quando o homem acha que está tudo dominado, ele brinca com o conflito. Ele brinca com a sua sensibilidade. E a nossa sensibilidade nos derruba. Quem conhece a própria fraqueza não quer ser posto à prova. Suas resoluções arruinadas, promessas não cumpridas, lembranças de derrotas anteriores, faz orar para que ele não seja tentado. As minhas derrotas anteriores, as minhas promessas, as lembranças das minhas promessas não cumpridas. Você já fez promessa e não cumpriu? Você já foi derrotado pelo pecado antes? Você contabiliza na sua história resoluções arruinadas? Você já falhou em algum aspecto que você disse que não ia falhar? Você já falou para Deus que ia cumprir um propósito e falhou no propósito e não cumpriu? Sim ou não? Quando você lembra disso, isso te faz orar e desconfiar de você mesmo, que você não é tão forte assim, e aí não
Aí não quer ser tentado e faz essa oração: Senhor, não me deixe cair em tentação. Quando eu reconheço isso, eu ando debaixo de uma proteção de Deus. Quando eu reconheço isso, eu ando debaixo de um cuidado de Deus. Aí eu não fico flertando. Aí eu não brinco com o pecado. Aí eu não fico achando que eu domino a situação. Aí eu não fico andando na linha tênue que me derruba. Aí eu não fico no meio termo. Então, desconfie de si mesmo. Quando você ora falando assim: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Você está dizendo para Deus: eu tenho uma leve desconfiança de mim mesmo. Então, Senhor, livra-me do mal. Eu tenho uma leve desconfiança da minha carne, ela está perigosa. Então livra-me do mal. Não entra, irmão, na carona do diabo, não. Desconfia até do seu rastro. Desconfia até da sua sombra. Cuidado onde você põe o pé. Não pensa que você é bom demais, não, que você não é. Ah, eu sou, pastor, isso aqui está tudo dominado. Isso aqui é. E esse namoro seu, como é que tá? Ah, tá tudo dominado, pastor, tranquilo. Mas eu vi você meio agarrado e tal. Não, mas isso aqui tá de boa. Isso aqui. Primeiro que o hormônio não converte. Converte? Quem já viu falar que o hormônio converte? Eu nunca vi. Tem que desconfiar de si, rapaz. Se você está sendo tentado, é Deus provocando em você um pavor santo. Agora, se você está sendo tentado e você não tem medo de nada, e você acha que e você confia em si mesmo e tal, e você está a um passo do abismo. Você vai cair. Se você não tem um pingo de medo, se você não leva em consideração uma palavra, ó, tudo isso que eu estou pregando está dentro da oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está cheio de tentação aí, irmão, para você cair dentro. É uma frase no Facebook. É uma provocação no WhatsApp. É um convite de um amigo. É um namoro mal instrumentalizado e mal aconselhado. É uma resposta. É um convite. Tudo isso te leva a orar: Senhor, não me deixe cair em tentação. É uma oferta financeira para fazer um negócio que aparentemente é lucrativo, mas que no final vai te levar para a morte. Tudo isso deve te levar a ter um temor, um medo santo. Vigiar, né, em primeiro lugar. Vigilância, temor santo e desconfiança de si mesmo. Essa frase, não nos deixe cair em tentação, revela esses 3 tipos de clamor que chega no ouvido de Deus. Ou deve chegar: vigilância, o medo santo e a desconfiança que eu devo ter de mim mesmo. Os irmãos entendem essa noite essa palavra? Fique esperto, irmão, porque o diabo está lançando rede e laço para nos pegar. Só que ele não vai pegar nem você, nem sua casa. Ele vai cair por terra, porque você está instrumentalizado pela palavra. Não confie em si mesmo, confie só em Deus. Confie no poder da palavra. Amém? Vamos orar?